Enquanto conflitos e incertezas levam muitos líderes ocidentais a apoiar a loucura da proliferação de armas nucleares, os líderes africanos estão em uma posição única para reagir contra isso. Em um momento de tensões geopolíticas crescentes entre a Rússia e a Ucrânia, intensificadas pela dinâmica estratégica envolvendo os Estados Unidos, a OTAN e a Rússia em relação à segurança da Europa, as armas nucleares estão de volta à agenda. Nos últimos tempos, a Rússia ameaçou abertamente usar armas nucleares. O Reino Unido e a França estão considerando maneiras de aumentar rapidamente seus estoques de armas nucleares. Alemanha, Polônia, Suécia, Finlândia, Coreia do Sul e Japão agora buscam capacidades de armas nucleares. Mesmo uma guerra nuclear limitada na Europa levaria a efeitos climáticos globais catastróficos. Grandes quantidades de detritos lançados na atmosfera bloqueariam a luz solar, fazendo com que as temperaturas globais caíssem bruscamente. Seria muito mais difícil cultivar alimentos ao redor do mundo. Isso ameaçaria gravemente a segurança alimentar da África, agravando a migração em massa, interrompendo as cadeias de suprimentos e potencialmente causando o colapso dos sistemas de ordem pública. Como os países africanos devem romper a essa ameaça crescente? Com base na experiência de especialistas em política e não proliferação de armas nucleares, argumentam que os líderes africanos precisam enfrentar os riscos proativamente enquanto ainda há tempo. Todos os estados africanos, exceto o Sudão do Sul, obedecem ao Tratado de Não Proliferação Nuclear. Este é um acordo internacional que limita a disseminação de armas nucleares e 43 estados africanos foram para aderir ao Tratado Africano, negociado na crença de que iria proteger os estados africanos contra possíveis ataques nucleares em si. Enquanto conflitos e incertezas armas nucleares, os líderes africanos estão em uma posição única para reagir. A força numérica da África no Tratado sobre a Proibição de Armas e Proibição Nuclear é um veículo que o continente pode usar para enfrentar os riscos de frente. De um lado, estados com armas nucleares se apegam à discussão para sua segurança nacional. Eles insistem que possuir arsenais nucleares os mantém seguros. Atualmente, há 9 estados com armas nucleares: Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, China, França, Índia, Paquistão, Israel e Coreia do Norte. Esses países possuem cerca de 12 mil ogivas nucleares, segundo um estudo do ano de 2025. O uso de apenas 10% dessas armas poderia perturbar o clima global e ameaçar a vida de até 2 bilhões de pessoas. Por outro lado, países africanos e outros estados sem armas nucleares como a Irlanda, a Áustria, Nova Zelândia e México destacam como a discussão cria riscos inaceitáveis para toda a comunidade internacional. Esta maioria global, os 93 países que assinaram o Tratado da Proibição Nuclear e 73 que não são parte, argumentaram que a verdadeira segurança vem da eliminação das ameaças nucleares. O Tratado de Proibição Nuclear se tornou lei internacional em 22 de janeiro de 2021. É a primeira instância de lei internacional desafiando a legalidade e a moralidade da dissuasão nuclear. Desde 2022, os estados partes do Tratado de Proibição Nuclear têm realizado reuniões formais para abordar os riscos nucleares atuais. Em março de 2025, em sua terceira reunião, 17 estados africanos reconheceram oficialmente a dissuasão nuclear como uma preocupação crítica de segurança. Eles apelaram aos estados com armas nucleares para acabarem com a dissuasão. A deterioração do ambiente de segurança internacional é tão palpável que houve uma mudança notável na percepção dos estados que proíbem armas nucleares sobre ameaças nucleares.
O desarmamento nuclear não é mais apenas uma preocupação humanitária ou moral para esses estados. É agora uma preocupação de segurança nacional. A África do Sul alertou que qualquer uso de armas nucleares resultaria em consequências humanitárias catastróficas que teriam impacto global. Ghana também enfatizou que a África não é imune às consequências da guerra nuclear. A África, apesar de sua distância geográfica aos focos imediatos de conflito nuclear, não é imune às repercussões das armas nucleares. A África tem uma conexão histórica única com questões nucleares. Testes nucleares no deserto do Saara na década de 60, quando a França detonou bombas nucleares na Argélia, tiveram consequências devastadoras. A contaminação radioativa generalizada prejudicou comunidades locais, causou problemas de saúde duradouros e deslocou populações e deixou grandes áreas ambientalmente danificadas e inseguras por gerações. Por sua vez, a Nigéria recordou que a África há muito que reconheceu a ameaça existencial que as armas nucleares representam para a existência humana. A reunião determinou que é inaceitável que os Estados-partes sejam expostos a riscos nucleares, criados sem seu controle, sem responsabilização. Enfatizou que eliminar os riscos nucleares é uma preocupação primordial e legítima e uma responsabilidade nacional dos Estados. Os delegados efetivamente perguntaram se suas próprias preocupações com a segurança nacional tinham menos valor do que aqueles de estados com armas nucleares. Acho que essa é uma pergunta válida. Os líderes africanos e seus aliados no Tratado da Proibição Nuclear estão reformulando o que segurança nacional significa na era nuclear. Em vez de aceitar um mundo perpetuamente refém da loucura da dissuasão nuclear, eles estão afirmando que a segurança das nações e dos povos é melhor servida ao desmantelamento dessa ameaça à humanidade. Eles estão priorizando a vida humana, o desenvolvimento e o direito internacional em detrimento da ameaça de força esmagadora. O resultado desta competição terá implicações profundas não apenas para a África, mas para o mundo inteiro. A África diz não às armas nucleares. Este momento é um momento super delicado, principalmente o que se passa entre a Rússia e a Ucrânia e como negociação, o negociador principal, os Estados Unidos. Nós sabemos que a negociação em relação à Ucrânia e à Rússia está sendo um desastre, para nós sermos sinceros, porque na verdade os Estados Unidos querem defender seus interesses, a Rússia também, quem não quer defender seus interesses. No meio disso temos já a África, que é um continente que provavelmente pode vir a sofrer. Todo mundo pode sofrer no caso de uso de armas nucleares. Então, o que está acontecendo? Os países africanos querem se apartar dessa questão do uso de armas nucleares. Algo que é válido, nós sabemos muito bem. Será que atores como Ibrahim Traoré, o que pensam dessa situação? Porque o uso de armas nucleares na Europa também vai afetar aquilo que é o clima do mundo que eu falei no texto anterior. Então, quer dizer que nós estamos numa questão difícil. Armar-se ou não armar-se? É que o uso de armas nucleares não implica só a destruição do país que foi atacado, implica a destruição de quase todo o mundo. Essa questão de proliferação das armas nucleares é algo grave. E agora que os Estados Unidos se afastou da Europa, a Europa já busca se armar cada vez mais. Todos aqueles que confiavam nos Estados Unidos para poder se proteger já não podem confiar mais. Imagina a África, que foi um continente sempre abandonado, um continente que sempre foi usado para chegar àqueles que são os objetivos. Mas muitas pessoas esquecem que a África é um dos maiores detentores de reservas de urânio no mundo. E se o povo africano quiser se meter nessa questão de armas nucleares, a única coisa que ia faltar é, na verdade, o valor. Existem muitas questões por detrás dessa geopolítica de armas nucleares. Mas o que é verdade é que a situação está grave no mundo, é um momento de preocupação. Um continente como a África, que ainda não desenvolveu e que sofreu muito
na Segunda Guerra Mundial. Muitos africanos pereceram na Segunda Guerra Mundial, foram levados, tanto na Segunda quanto na Primeira, principalmente na Primeira, em que muitos países eram colônias africanas, eram colônias europeias nesse caso. Então, muitos escravos naquela época, não só escravos, cidadãos da África, foram lutar, e eu até fiz um vídeo das pessoas que lutaram na Primeira Guerra Mundial e não foram, de certa forma, recompensadas por esse esforço. Até tinha um depoimento de alguém que disse que na guerra todo mundo é igual. Neste momento todo mundo será igual, porque as consequências do uso das armas nucleares não irá afetar só aqueles que usam na Europa ou usam na Ásia. Irá afetar todo mundo. A América está em risco, a Ásia está em risco, a Europa está em risco, a África está em risco. Então são questões que nós devemos levar em conta. Os líderes africanos estão aqui não só por serem pobres. A África nem teve a oportunidade de desenvolver, já está a se iniciar uma outra guerra para poder desestabilizar e desordenar aquilo que é o bem-estar que o mundo apresenta. Se acreditar que isso está a acontecer por causa de sonho de grandeza de alguns líderes que querem dominar o mundo. Ninguém quer ficar no seu quintal, todo mundo quer levar um bocadinho do território aqui e lá. Isso acaba afetando os interesses de paz que existem no mundo. Muitos países estão interessados na paz, estão interessados no desenvolvimento, mas o que acontece é que agora ninguém fica no seu quadrado, todo mundo quer abocanhar um bocado daquilo que é do outro. E o continente africano, como foi um continente sempre marginalizado, acredito que, por mais que a África peça que não haja essa questão do uso de armas nucleares nas guerras, eu acho que o continente africano será ignorado na cena das armas nucleares, porque é o continente que nós sempre vemos. É verdade que existem países desenvolvidos, mas ainda não estamos no nível que merecemos. Por quê? Por conta de acordos de partidos que só querem beneficiar o próprio bolso, que só querem fazer valer aquilo que são os seus interesses e não o interesse da população, percebem? Então, como é que você vai como é que você vai respeitar um país que não se respeita? Como é que você vai respeitar um governo que não se respeita? É isso que acontece com a maior parte dos governos africanos. Eles não se respeitam. E neste momento de conflito, neste momento, você vai ter a coragem de falar com outro país, pedir que esse país não desenvolva armas nucleares nesse caso. Se você é o primeiro a maltratar o seu povo, você não respeita a vida no seu próprio país, você vai pedir para os outros respeitarem a vida no seu país? Aqui já gera algo meio estranho. Fica a parecer estranho, porque muitos líderes africanos são líderes ignorantes, que ignoram a realidade do seu povo. Muitos têm condições de resolver a situação atual do seu povo, mas não o fazem de propósito, porque querem ganhos pessoais. Como é que a África vai ter voz no mundo se não beneficia o próprio povo? Até o Donald Trump está aí, American First, que é a política dele. Americanos em primeiro, América em primeiro lugar. Mas em África nunca foi assim. Os africanos por últimos, os líderes em segundo, e as pessoas que vêm de fora é que estão em primeiro lugar aqui, porque elas é que compram o preço que quiserem, desde que encham bolsos de pessoas específicas. A África se vendeu como um continente, aliás, líderes africanos venderam a África como um continente onde se faz tudo de qualquer maneira. Percebem? Então isso acabou fazendo com que a África perdesse o respeito na cena política mundial. Hoje a África só tem 3 ou 6 países no máximo que ganham seu respeito. Por isso que líderes como Ibrahim Traoré são importantes, eu sempre friso isso. Porque nacionalismo, soberania é algo importante. Os países africanos devem ser soberanos. Devem ser países que defendem seus interesses, que defendem sua população. Enquanto isto não acontecer, nós vamos ter problemas. Na hora de negociar acordos, nós vamos ser deixados de lado. A África, tá a falar o quê? Como é que quer falar aqui se nem o seu próprio povo você consegue tratar, você consegue cuidar? Essas são questões que devem ser levadas em conta, percebem? Então, coloque nos comentários a sua opinião. O que você acha dessa proliferação de armas nucleares? Algo que tem, de certa forma, assustado o mundo e assusta também o continente africano, que passa por dificuldades que vão ser agravadas com essa situação das armas nucleares, que já é um continente pobre, tem líderes corruptos, tem situação de clima que já está a piorar por mudanças climáticas e tantos outros fatores que tendem a manter a África pobre todos os dias. E nós vamos ter que encarar esta guerra, possível guerra nuclear. Queiramos que isso não aconteça, aliás, vamos pedir que isso não aconteça, que esses líderes
ponham a mão na consciência e pensem também naqueles que não têm condições de estar a entrar nesta guerra de guerra nuclear, que só vai, de certa forma, estragar aquilo que é a estabilidade mundial neste momento. Mas eu quero ler a sua opinião, por favor. Coloque aí abaixo, não esqueça de subscrever ao canal Verdades da África e ficar comigo para poder acompanhar mais novidades. Não esqueça, o lema do canal é Olhar África em uma perspectiva africana. Tchau!